Dia 15 de maio de 2025, graças a Deus, acabou. Pelo menos para quem está envolvido em tanta polêmica. Pra gente, tá excelente. Foi o melhor dia do ano. Dia bombástico para o futebol brasileiro, com três notícias que vão impactar e muito a vida de todo mundo do futebol nacional. E você vai saber agora aqui. Mas antes, se inscreva aqui no canal do Fala Pedro Reis, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e, de novo, se inscreve, cara, não custa nada, é só apertar esse botãozinho aqui embaixo que você já vai me ajudar bastante, beleza? Então bora lá falar sobre os três casos que aconteceram nesta quinta-feira que movimentaram o noticiário do futebol nacional. Por ordem cronológica, vamos lá. De manhã, saiu uma notícia, primeiro no Estadão e depois repercutiu em outros portais, de que a polícia chegou à conclusão que o dinheiro desviado, o 1.400.000 reais desviados do Corinthians, no caso Vai de Bet, pararam nas mãos do crime organizado. Aquela facção criminosa que comanda os presídios de São Paulo, de fora de São Paulo, e aquela P2C, que é aquele da capital. Você deve saber qual que é. Enfim, foi descoberto para onde foi parar o dinheiro da Vai de Bet do Corinthians e muito provavelmente, Augusto Melo, Marcelo Mariano, o pessoal da Nelway, das redes sociais, até Alex Cassundé, né? Esses caras todos vão ser incriminados. No caso, Vai de Bet como um dos responsáveis pelo esse dinheiro ter sumido do Corinthians e foi parar nas mãos do crime organizado. A notícia da conta que mais de 1 milhão de reais pagos pelo clube chegou ao grupo tem relação com a facção criminosa. E aí eu vou te explicar rapidinho. O dinheiro saiu, passou por uma conta e dessa conta das redes sociais foi direto para uma outra conta de um outro laranja, de uma empresa de gestão de tecnologia, enfim. E essa empresa mandou para o J Soccer, que é de uma empresa ligada a futebol, de agência de jogador de futebol. 800.000 reais pararam nessa conta, outros 200.000 pararam em uma conta no Banco do Brasil aqui de Presidente Prudente. Que esperar essa loucura no Corinthians eu até esperava, agora que fosse numa conta aqui imprudente, isso eu não esperava, confesso para vocês. E essa cerca de 1 milhão de reais caiu nessas contas que são todas vinculadas ao crime organizado. Como se sabe que são vinculadas? As pessoas que controlam essas contas, em nome de laranjas, foram delatadas pelo Vinícius Gritzbach, aquele que foi alvo lá no aeroporto de Cumbica há um tempo atrás, que foi morto por policiais a mando do tráfico. E ele delatou que algumas empresas eram empresas de fachada para lavar dinheiro para o crime organizado e essas empresas estão envolvidas diretamente no desvio do dinheiro do Corinthians. O que eu acho disso? O Augusto Melo vai ter que renunciar. Se ele não renunciar nessa sexta, ele tem que renunciar até a votação do impeachment. Acaba logo com isso. É bom para a imagem do clube, é bom para a imagem dele, que já está extremamente arranhada, não vai ter muito o que fazer, né? A imagem dele já era. Mas para a imagem do clube, se afasta, vai se defender, fala que vai cuidar da defesa dele, que ele vai provar a inocência. Pede licenciamento de 90 dias e aí depois vê se vai ou não rolar o impeachment, porque isso vai demorar um tempo ainda. Mas, cara, para a imagem do clube, pelo bem do clube, pensa no clube um pouco. É importante que ele renuncie. Eu acho que é a melhor saída. Ele sai logo da presidência do Corinthians e que o Corinthians, de uma vez por todas, entre um processo de cair na real.
não vai pagar essa dívida de 2.500 que só aumenta, não vai conseguir pagar o estádio fazendo vaquinha, por mais que a intenção seja boa, não vai rolar. E que a política do Corinthians é suja a ponto de se envolver com crime organizado. Então, cara, renuncia, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua defesa, deixa o Corinthians em paz, pelo amor de Deus. Só isso. E aí, durante o dia, meus colegas jornalistas do UOL, um do UOL e o outro um jornalista independente, isso me dá uma alegria gigantesca, porque eu também tento fazer jornalismo independente, eu sei a dificuldade que é isso, e um dos caras é o Rodolfo Gomes do Futeboteco, que é um canal que eu acompanho muito, eu já falei aqui pra vocês. Tem o Rodolfo e o Felipe lá, que são caras que eu gosto bastante das opiniões, que é uma nova geração de um jornalismo que eu gosto de fazer, que é um jornalismo opinativo, que é um jornalismo voltado ao jornalismo e não ao entretenimento. Então, assim, na hora que eu vi que a notícia era do Rodolfo, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu vejo, acompanho eles e vejo o esforço que é fazer jornalismo independente, ainda mais jornalismo esportivo, é uma dificuldade enorme. E ver que a apuração foi dele, que todo o processo de descoberta do contrato foi dele, ele que é santista e ainda teve gente falando que ele está jogando contra o Santos, isso é um absurdo. Enfim, a notícia do Rodolfo Gomes, em parceria com o Pedro Lopes, que foi ao ar no UOL, dá conta que o Neymar fechou um contrato com o Santos em que ele tem garantidos 21 milhões de reais por mês. Sabe o que é isso? 21 milhões de reais por mês. Um cara que jogou 6 jogos, eu acho, em 2025. E o contrato é tão bem amarrado que o Santos é refém do Neymar pai e do Neymar Júnior. Refém. O Santos não tem para onde correr. O Santos, como instituição, ele foi lesado de uma forma assim gigantesca nesse contrato. É papo de pedir afastamento de presidente, de quem quer que seja, independente se for o Neymar ou não. Esse contrato dá conta que o Santos tem, o Neymar pai, a empresa do Neymar pai, tem direito a 75% do que for arrecadado com patrocínio pós-assinatura do Neymar. Mais 4 milhões e 140 mil reais pagos na carteira do Neymar. Somando os 21 milhões de reais por mês nesse contrato de 5 meses, o total é de 105 milhões em 5 meses. Para você que achou que o Neymar viria pelo amor ao Santos, que ele chegaria para retribuir o carinho que o torcedor santista tem com ele, para reconquistar e reconstruir a imagem dele dentro do futebol brasileiro e do futebol mundial, ele veio por dinheiro. A gente sabe que de graça ele não viria, mas ele veio, óbvio, amarrado em um contrato absurdo e que o Santos não tem de onde tirar esse contrato. O Santos já conseguiu mais ou menos 60% desse dinheiro que prometeu em imagem para o Neymar. Se eu não me engano, faltam 49 milhões de reais que o Santos tem que arrumar em patrocínios para pagar o Neymar até o final de julho. Se o Santos não conseguir esse pagamento, independente de onde venha, o Santos vai ter que arcar com esse gasto. Está em contrato. Então a imagem do Neymar está vinculada ao Santos, independente do Neymar jogar no Santos ou não. O contrato é tão absurdo que qualquer coisa que o Santos faça usando a imagem do Neymar tem que passar pela autorização do Neymar pai. Ou seja, o Santos tem um jogador contratado que ele não pode explorar a imagem. Gente, o Santos explora a imagem do Pelé. Quem que é o Neymar? É muito louco isso. E esse contrato, o Santos muito provavelmente não vai ter como pagar. E aí vai ficar pendurado. O Neymar vai renovar? Depois desse vazamento, a gente sabe que de amor ele, aparentemente ele e o pai dele não tem muita coisa não. O Neymar vai parar de jogar bola? Acho difícil.
E aí veio uma coisa na minha cabeça hoje, lendo as informações, e que tá me remetendo a um feeling, a uma intuição, e eu não vi ninguém falar sobre isso até agora. O Neymar pai amarrou esse contrato de uma forma em que o Santos fique tão refém dele que isso já é um passo para o Santos ser vendido para o Neymar pai. O passo foi dado. E o passo foi dado a partir do momento que o Santos aceitou esse contrato bizarro que o Neymar assinou com o Santos. O Santos fez esse contrato sabendo ou imaginando que pagaria. E o Neymar pai fez esse contrato sabendo que o Santos não ia conseguir arrecadar essa grana. E aí amarrou de uma certa forma que esse dinheiro vai ficar pendurado e o Neymar pai vai usar como argumento e forma de negociação, porque isso vai comer juros, isso vai virar um problema ainda maior para o Santos, que em anos ou em meses ou então em uma negociação bem feita, o Santos cederá parte dos seus direitos, da sua SAF, ao Neymar pai. Isso vai ser parte de negócio do Santos com o Neymar pai. O Santos não vai conseguir pagar, isso vai ser abatido de um valor de uma venda do Santos ao Neymar pai. Essa é a minha opinião. O contrato foi feito pelo Neymar pai pensando em lesar e ainda prejudicar de uma certa forma o Santos, ou de ter uma influência tão grande dele e do filho dele dentro do Santos, a ponto de isso ser uma carta na manga na hora de comprar o clube. E eu acho que isso vai acontecer. O Santos não vai conseguir pagar o Neymar. O Neymar vai entrar e vai falar com modo de gratidão. E aí, por baixo dos panos, ou de forma explícita, o Neymar vai ter parte dessa SAF do Santos, que em breve vai sair. O Santos está cada vez mais aumentando sua dívida nessa gestão do Marcelo Teixeira. Parece que dentro das diretrizes da Lei Geral do Esporte ele extrapolou em 26% o orçamento. E isso já é caso de afastamento. Então, assim, tá com cara que isso é uma jogadinha pro Santos cair no colo da família Neymar. E por último, do dia mais bombástico do futebol brasileiro em anos, Edinaldo Rodrigues saiu da CBF, foi destituído do cargo e não é mais presidente da CBF após o Tribunal de Justiça pedir o afastamento do grandiosíssimo presidente Edinaldo Rodrigues. E aí eu vou pegar a notícia certinho para dar ele aqui, ó, o desembargador Gabriel Zéfero, que foi responsável pela destituição do Edinaldo Rodrigues da CBF. É o mesmo Tribunal de Justiça que lá atrás, em setembro de 2023, isso, setembro de 2023, também deferiu que o Edinaldo Rodrigues teria, né, obrigatoriamente que sair do cargo de presidente da CBF. E dessa vez o argumento é aquilo que eu já falei aqui no canal: o problema da assinatura falsificada do Coronel Nunes, que era o vice-presidente e que era o presidente interino anteriormente, quando o Edinaldo Rodrigues deu o golpe para ficar no comando da CBF como presidente. Na linha sucessória ele seria o próximo, e aí em um acordo feito às pressas, em um acordo feito por baixo dos panos, o Edinaldo Rodrigues conseguiu ficar no cargo. E aí esse Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou o Edinaldo. E aí depois o Edinaldo, com uma liminar derrubada, uma liminar imposta pelo STF, perdão, pelo ministro Gilmar Mendes, derrubou a decisão do STJ. E aí o Edinaldo Rodrigues se manteve no cargo. E depois a gente viu na matéria da revista Piauí o porquê ele ficou no cargo. Porque o Gilmar Mendes, através do seu instituto, é dono basicamente da CBF Academy. Então
foi uma troca de favores ali entre o ministro Gilmar Mendes e o Edinaldo. O que se sabe agora? O Gilmar Mendes não gostou nada dessas notícias vazadas pela revista Piauí e pelo jornalista Alain de Abreu. Ele se afastou do Edinaldo e, consequentemente, o Edinaldo perdeu força jurídica e apoio político que ele tinha dentro da CBF. Se lá atrás ele conseguiu essa negociação para se manter no poder, dessa vez vai ser mais difícil. Bem mais difícil que isso aconteça. Até porque o Gilmar Mendes, que tem a caneta, para esse tipo de decisão a caneta é dele, ele se afastou e, consequentemente, ele não vai votar e estar ao lado do Edinaldo. Se é que a gente pode dizer, o Edinaldo que deu um golpe foi vítima de um outro golpe. E a CBF está na mão de golpistas, se é que a gente pode dizer dessa forma. Porque a CBF é um grande jogo de interesse, um grande jogo político. E para o Gilmar Mendes é bom ter alguém debaixo da asa dele. Se o Edinaldo está desagradando, que troque, que seja outro. E ao que tudo indica vai ser isso. Quem entrou no lugar do Edinaldo foi o Fernando Sarney. Ele é filho do José Sarney, ex-presidente da República. Ó como a CBF e a política brasileira se misturam. E ele é membro executivo do Comitê Executivo da FIFA e ocupará o cargo por ser o mais antigo vice-presidente na instituição. Estamos falando que ele vai convocar eleições. E aí, convocar essas eleições entra todo naquele processo que a gente falou quando o Ronaldo queria ser presidente da CBF. Para ser candidato, precisa de apoio das federações, dos clubes, para ser candidato. O Ronaldo não conseguiu isso lá atrás. E aí depois ele precisa ter os votos de praticamente todas as federações, o que é muito difícil, porque nesses acordos políticos que a CBF faz, as federações, dentro da hierarquia, está muito bem quietinha debaixo da asa da CBF e estava debaixo da asa do Edinaldo. Basta ver a mesada, que subiu de 50 mil reais, se eu não estiver enganado, para 210 mil, 50 mil para 210 mil reais por mês para os presidentes dessas federações. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo pode mudar, o STF pode derrubar essa liminar. O Edinaldo vai tentar usar o STF para isso. O Sarney, ficando no cargo, ele pode acelerar os processos para que o Edinaldo saia de uma forma em que ele não concorra para uma reeleição, convoque eleições, um outro candidato ganha e o Edinaldo está fora dessa disputa. Então, esses são os próximos passos. O que isso interfere no campo? Muito provavelmente o Ancelotti não sairá do cargo. Isso, para mim, acho que está claro. Ele assinou o contrato sabendo que todos esses problemas rodeavam a CBF. Só que é um choque de realidade, né? No terceiro dia como contratado, depois de ver o presidente desesperado acelerando o processo de anúncio, acelerando tudo para que o Ancelotti fosse, né? Tivesse sido anunciado antes do que tinha sido combinado. O Edinaldo Rodrigues é destituído do cargo. Que barca, hein, Ancelotti, que você entrou. Tomara que no campo as coisas melhorem e que a política fique por lá. E hoje, durante o dia, eu estava refletindo sobre esses três casos, né? E como a política e o futebol estão extremamente interligados. E eu não digo só a política institucional. Porque se a gente for parar para pensar hoje, o primeiro comando de São Paulo, ele é uma instituição política. A gente pode achar que não, mas ele é uma instituição política. O Corinthians é uma instituição política. E ambos estão fazendo esquemas por fora, mas estão fazendo política.
O Neymar pai é um político de mão cheia, um negociador nato. E o que ele fez com o Santos também é um movimento político, para que ele ganhe força dentro da Vila Belmiro, para que ele tenha tamanho e respaldo para possivelmente botar a mão no Santos, no futebol do Santos. E a CBF e a política institucional dessa vez estão totalmente interligadas. Se a gente acha que o futebol não tem política envolvida, a gente fecha o olho para quem realmente toma decisão dentro do futebol. É muito lindo o futebol como entretenimento. Só que a gente tem que olhar para o futebol como contexto. E no nosso contexto de vida, o futebol e a nossa vida é política. Então a gente fechar o olho para isso é a gente de fato ser ignorante. A gente ignorar uma coisa óbvia. E não que isso tenha que mudar, mas que isso tem que ter limite. Tem que se pôr limite no Augusto Melo, tem que se pôr limite no poder que o presidente de um clube do tamanho do Corinthians tem. E no caso da Vaidbet, que se prove, caso prove de fato que o Augusto, após o indiciamento, após o legítimo direito de defesa, após todo esse processo realizado, se ele for culpado, que fique preso como exemplo. Que fique em cana, que dê um jeito de devolver esse dinheiro. E que, se ele for culpado, que se procure mais crimes que ele possa ter cometido. E no caso do Neymar, que se ligue um sinal de alerta para os clubes brasileiros. Que, independente de quem seja o jogador, ou da fase, do momento que esse clube viva, a instituição sempre vai ser maior do que o jogador. A instituição sempre vai ser maior do que o possível dono de uma SAF. Isso vale para o Corinthians também, vale para o Botafogo, que vira e mexe tem polêmicas do John Textor. Vale para o Santos com o Neymar. O Neymar não é maior que o Santos. O Neymar pai não é maior que o Santos. Por mais que possa ter mais dinheiro que o Santos. Mas ele não é maior que o Santos. E se o Corinthians virar uma SAF, independente se for um dono ou se for vários donos, independente do formato que for, a instituição Corinthians, a marca Corinthians, aquele escudo Corinthians, o sentimento Corinthians, ele é maior do que esses caras. E de verdade, o nosso futebol, de uma vez por todas, tem que ser maior do que a CBF. A CBF tem que se responsabilizar por duas coisas. Por cuidar da seleção de uma forma correta, que não precisa de muito, só ser correto. E a CBF precisa, de uma vez por todas, se preocupar em fazer política de forma justa, independente do futebol, que fique longe do futebol. Porque hoje a CBF não é uma confederação brasileira de futebol. Hoje a CBF é uma instituição política, é basicamente um partido político ou um meio de influência política para o resto da sociedade. E é isso. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Fechou? Tamo junto, hein? Um abraço.